Olá, estamos de volta para mais uma videoaula sobre a Palavra de Deus. Nossas videoaulas visam ao CEAP Colina, os CEAPistas que estão ali em Colina, dedicando um tempo para serem aperfeiçoados na pregação do Evangelho, na Palavra do Senhor. E nós queremos cooperar com esse aperfeiçoamento. Claro, nós só podemos cooperar. O aperfeiçoamento mesmo vem do Senhor e que cada coração se abrindo ao Senhor, há uma permissão e o Senhor pode trabalhar. Também essa videoaula é para todos aqueles que acessarem o vídeo e quiserem desfrutar dessa lição. Estamos aqui, Valdinei Barrios e eu, Alexandre ABC, para transmitir algo para você. Então, como nós já dissemos, nosso assunto é a Palavra de Deus e hoje nós vamos ver a lição constituir-se. Calma, já vamos explicar melhor o que significa constituir-se da palavra. Mas antes de prosseguirmos, nós queremos orar e entregar todo esse tempo para o Senhor e pedir a bênção do Senhor para a nossa aula, tá bom? Vamos juntos orar então? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor está nos dando para termos esse tempo na tua presença, desfrutando da tua palavra, vendo os aspectos da tua palavra, vendo como é necessário nós ganharmos mais da palavra do Senhor, lermos a Bíblia, abrirmos nosso coração, que tipo de relacionamento nós temos com o teu falar. Senhor, nos abençoe e esteja conosco durante toda essa aula, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Venha colocar a tua palavra dentro do nosso coração. Tua palavra é que nos dá alegria, tua palavra é que nos alimenta, tua palavra é que nos ilumina, e tua palavra é que nos prepara, nos habilita para fazermos a tua obra. Muito obrigado, Senhor, esteja com cada um de nós. Amém. Muito bem. Agora que oramos, queremos estar todo esse tempo na presença do Senhor, falando a respeito desse assunto. A palavra de Deus constituir-se da palavra. Nós vamos ver alguns itens a respeito dessa lição e dentro desses itens vamos explorando versículos, vamos compartilhando algumas experiências, algumas práticas e no final talvez a gente não consiga concluir todos os itens, mas semana que vem nós continuaremos, se Deus quiser, ok? Então vamos ver os itens que nós vamos abordar dentro desta lição. O item número 1 é o padrão da palavra. Número 2, conhecimento versus vida. Número 3, a palavra como alimento. E número 4, livros espirituais e meditar na palavra de Deus. Isso é o que nós temos proposto para essa lição. Talvez o último item fique para a próxima semana. Vamos ver então a respeito de constituir-se da palavra. Isso é o que o dicionário diz a respeito de constituir. É fazer parte da essência de, ser essencial para a criação de, reunir itens, componentes ou elementos para formar um todo. O que nós queremos dizer então com constituir-se da palavra? Eu, você, precisamos nos constituir com a palavra de Deus. Tomando aqui a definição, a palavra de Deus tem que fazer parte da essência, parte de mim, parte da minha vida, parte do meu viver. Reunir itens, reunir componentes. A palavra me traz muitos subsídios para a minha vida, muitas riquezas para que eu possa viver
a minha vida espiritual, a minha vida humana. Então eu preciso me constituir desses itens que a palavra de Deus me traz. É espírito, é vida, é Cristo, é fé, é amor, é mansidão. Às vezes nós não temos mansidão, mas a palavra de Deus pode nos dar, pode nos transmitir e fazer com que a mansidão de Deus nos constitua com a sua palavra. E para isso tudo nós precisamos realmente entrar de uma maneira bastante profunda na palavra, para que todos os elementos da palavra possam ser formados dentro de mim. Então, dentro disso, nós podemos falar a fé objetiva e a fé subjetiva. Então, quando a gente fala fé, nós podemos entender que fé é fé. Mas, na verdade, nós temos a fé que é os itens nos quais nós cremos. Onde estão esses itens todos que nós cremos? Estão na palavra de Deus, na palavra escrita de Deus, estão lá todos os itens que nós cremos. Agora, a fé objetiva, então é isso. E a fé subjetiva é quando nós tomamos toda essa palavra e colocamos para dentro de nós. Os itens, como uma verdade estática, se tornam uma verdade intrínseca, uma verdade que habita dentro de mim. Nós vamos ver, pouco a pouco, nós vamos abrangendo um pouco mais essa explicação e esse entendimento do que é constituir-se, e muito mais do que entender, é necessário ver que eu e você, todo cristão, precisa da constituição da palavra dentro de si. Ok? Vamos investir esse tempo, então, para nos constituirmos com a palavra do Senhor. Vamos usar alguns trechos de versículos aqui. Às vezes não vamos usar o versículo todo, mas alguns trechos. Olha só o que a palavra fala. Habite ricamente em você a palavra de Cristo. Essa palavra, ela deve ter uma morada, não só entender, não só ler ali o que está escrito, mas ela pode fazer habitação em você. Veja que habitar não é um verbo que nós usamos para coisas, é um verbo que nós usamos para pessoas. Uma cadeira não habita uma casa. Uma cadeira faz parte do mobiliário daquela casa, ela está na casa. Mas se alguém mora naquela casa, nós falamos, fulano habita nesta casa. É diferente. Então, a palavra está relacionada com uma pessoa, com o próprio Senhor. A palavra de Cristo é personificada, é a pessoa de Cristo que vem habitar. E habitar ricamente, de uma maneira bastante ampla dentro da nossa casa, dentro da nossa morada, dentro de cada um de nós. Esse versículo ali está em Colossenses 3,16. Então, a partir de agora, nós vamos usar mais abreviaturas, tá certo? Porque logo nós vamos ter uma aula também a respeito das abreviaturas dos livros, como usar, como falar, e vamos ter detalhes disso, tá? Então, C maiúsculo, L minúsculo, está relacionado à epístola de Paulo aos Colossenses. Colossos era uma cidade, então, Colossenses é o livro que Paulo, é a carta que Paulo escreveu para a igreja em Colossos. Capítulo 3, versículo 16. Ok? Vamos ver mais um texto aqui. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem falou isso? Foi o próprio Senhor Jesus. Aonde? J.O. Evangelho de João. João, abreviatura, J.O. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você se alimenta do Senhor, se você se alimenta da palavra do Senhor, você vai viver por ela. Isso é, a palavra vai estar constituída em você, habitando em você, fazendo parte de você. E aí você vive pela palavra. Você vive
pela vida que entrou em você por meio da palavra. Que vida é essa? A vida de Cristo. Luz para os meus caminhos. SL. Salmo 119, versículo 105. Então a palavra é luz por onde eu devo andar, meu viver, minha vida. Todo o meu ser deve ter um caminho para andar nessa terra. Como que eu vou andar? Na luz da palavra do Senhor. Isso faz parte da nossa constituição também. Algo que nós precisamos entender, que se não houver profecia, o povo se corrompe. Se não há a palavra de Deus, as pessoas se corrompem. Não é só uma corrupção exterior, é uma corrupção a partir do interior. O interior de cada um é corrompido, é corrupto, é pervertido. Então nós precisamos que essa profecia, que haja palavra de Deus dentro de nós. PV, Provérbios 29, 18. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo. 2 TM, segunda epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Paulo disse isso para o seu cooperador, para o seu companheiro. Ele falou, guarda o bom depósito. Esse guardar, guarda onde? No seu coração. Guarda no seu interior. Essa palavra de Deus é um bom depósito. Como que ela pode ser guardada? Como que nós podemos adquirir esse depósito? Esse bom depósito é pelo Espírito Santo. É mediante o Espírito Santo. Estamos nos familiarizando um pouco mais com a palavra constituir-se? Então vamos nos constituir da palavra. Vamos ver agora o padrão da palavra de Deus. O padrão da palavra. A Bíblia apresenta um padrão de vida. Quando nós lemos os versículos da Bíblia, nós podemos ver aquilo que Deus aprova, que Deus estabelece como um padrão para o viver humano. Então, esse padrão está descrito na Bíblia. Eu preciso me constituir, colocar esse depósito dentro de mim para obter, para chegar nesse padrão de vida que Deus estabelece na palavra dele. O viver espiritual e o viver humano. Nós gostamos de separar as coisas. Um viver, vou para a reunião da igreja, vou me reunir com os irmãos, vou ler a Bíblia, então agora essa é uma sessão da minha vida, é a sessão espiritual. Agora vou para o trabalho, vou para a escola, vou fazer compras, essa é a sessão humana da minha vida. Mas podemos fazer essa diferença. No entanto, a nossa vida é uma só, nossa pessoa é uma só pessoa. Nós temos que ter um viver espiritual, até mesmo fazendo as coisas humanas. Mas vamos deixar assim, vamos entender o que é da vida humana. É trabalhar, é casar-se, é ter relacionamentos sociais. Tá bom, vamos entender que no meu viver espiritual, eu tenho o padrão da palavra de Deus. Mas no meu viver humano, esse padrão deve continuar. Tá bom? Então, nós devemos ter um viver espiritual e humano de acordo com a palavra de Deus. Isso que é aplicar a palavra ao viver. Nossa intenção ao ler a Bíblia, ao conhecer a Bíblia, ao estudar a Bíblia, é para que ela seja aplicada ao nosso viver. Dá um exemplo assim bem simples. Você estuda matemática.
você aprende as 4 operações básicas: somar, dividir, multiplicar, subtrair. Para que você aprende isso? Você vai usar no seu viver. Então você aplica aquilo que você aprendeu da matemática no seu viver. Você vai no açougue, compra carne, você... quanto que está o quilo da carne? Está R$10, eu quero 3 quilos. Você multiplica. Você 3 quilos, então são 30. Você deu 50, você subtrai. Eu dei 50, tem que me voltar 20. Certo? E assim é. Então, aquilo que você aprendeu da matemática, você deve aplicar no seu viver. Muito mais isso se dá com relação à palavra de Deus. Aquilo que nós ganhamos na palavra, aquilo que nós conhecemos na palavra, nós precisamos aplicar em nosso viver. O apóstolo João, na sua terceira epístola de João, tem apenas um capítulo, e no 4º versículo está escrito o seguinte: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Andar na verdade é aplicar a palavra ao seu viver. Isso vale muito a pena. Queremos viver de acordo com a palavra do Senhor. Você já imaginou se todos vivessem de acordo com a palavra do Senhor? A sociedade que nós teríamos, o viver que nós teríamos, a humanidade como seria? Está fazendo falta, não está? Faz muita falta. Manejar bem a palavra. Para nos constituirmos com a palavra de Deus, nós precisamos aprender a manejar. Manejar, você pode entender que é abrir a Bíblia no determinado livro que foi falado. Eu sei onde que está o Velho, onde que está o Novo Testamento. Eu sei onde estão as epístolas de Paulo, as epístolas de João. Eu sei o que são os evangelhos. Tá, ok, tudo isso também faz parte de manejar bem. Mas dentro desse item, que pode ser bastante abrangente para nós também, manejar é você cortar retamente a palavra, você aplicar corretamente a palavra em determinadas situações. Ok? Isso precisa de habilidade, precisa de entendimento, de uma compreensão profunda da palavra. E isso está acessível a todos nós. Não podemos ser negligentes, precisamos ser diligentes para isso, mas podemos aprender. Isso é mais ou menos comparado com o carpinteiro que faz um móvel. Então, quando ele corta a madeira no serrote, antigamente era no serrote, né? Ele corta de uma maneira reta, e aí as peças vão se encaixando corretamente. Então, manejar bem a palavra é quando a palavra se encaixa corretamente também nas situações e nas aplicações do nosso viver. Ok? Vamos aos versículos de hoje. 2 Timóteo 1,13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Olha, isso muitas vezes se torna até mesmo uma cobrança das pessoas que sabem que nós somos cristãos e que lemos a Bíblia. Quando talvez a gente fale alguma palavra ou tenha uma atitude meio grosseira, aí as pessoas podem falar: você não é um cristão, você não lê a Bíblia, que padrão é esse do que você está fazendo agora? Então isso já é cobrado até pelas outras pessoas que nos conhecem, sabem que nós somos cristãos. Mas o incentivo de Paulo aqui: mantenha o padrão das sãs palavras, das palavras saudáveis, palavras sadias. Quais são essas palavras? As palavras do Senhor. Você acha que no meio político as palavras são saudáveis? Você acha que no meio empresarial as palavras são saudáveis? Tudo aquilo que as pessoas combinam
elas cumprem, mantêm o padrão. Ó Senhor Jesus! Mas como cristãos nós devemos manter um padrão da palavra de Deus. Não da palavra das pessoas que são cheias de dolo, de malícia. Então, padrão das sãs palavras. Para o seu viver, para o meu viver, precisamos manter esse padrão. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Por que nós estamos vendo esse versículo? Porque agora nós vamos ver como a palavra nos orienta em diversas áreas da nossa vida. Essa palavra é uma orientação que está na Bíblia, que está em Provérbios. O que retém a vara representa disciplina. Aborrece a seu filho. Quando fala aborrece, quer dizer que não está amando de uma maneira normal, está amando menos, está desleixando um pouco com aquela pessoa que você deveria cuidar. É muito mais fácil nós darmos de ombro do que aplicarmos a disciplina. É muito mais fácil vir com uma palavra assim, deixe a criança fazer o que ela quiser, do que vir com uma palavra, precisa da vara, precisa da disciplina. Você precisa aplicar a disciplina, porque você ama aquela criança, certo? Então, o que ama os filhos, que ama as crianças, cedo o disciplina. Nunca é cedo para disciplinar, para cuidar, para educar. Entenda que estamos falando aqui. Vara é necessário? Algumas vezes sim. Mas algumas vezes, se você aplicar-se na educação, der um castigo, uma orientação, você não precisa usar a vara. Mas isso quer dizer, você está disciplinando. Você está falando, isso pode, isso não pode. E a criança, ela aprende a ouvir o pai, a mãe, a obedecer. Esses dias teve um vídeo que rodou na internet, no YouTube, de uma mãe e uma filha. A mãe e a filha dentro de um avião, e no avião tem a orientação para não usar o celular, certo? Principalmente quando vai decolar. Bom, e aí a orientação vem, e a mãe então pega o celular da filha e guarda o celular da filha. O que acontece? A filha não se conforma, uma adolescente. Ela briga com a mãe, me dá o meu celular, ela quer tomar o celular de dentro da bolsa da mãe, e começa a incomodar todo mundo, e as pessoas tentam ajudar, e a menina esperneia. Eu falo, menina deve ter seus 11, 12 anos, por aí, esperneia, xinga os outros passageiros, o que vocês estão olhando? Seus monstros, coisas assim. Resultado, essa senhora e sua filha não puderam embarcar, tiveram que sair do avião. A criança tinha disciplina? A criança obedecia à mãe? A menina, a adolescente? Não. Então, faltou disciplina, faltou vara, certo? E o padrão da Bíblia é esse. As crianças precisam ter disciplina. Quantos professores estão depressivos? Quantos professores estão psicologicamente abalados? Quantos professores não têm condições de entrar numa sala de aula porque não encontra jovens, crianças, adolescentes ali que obedeçam, que queiram aprender? Eles querem fazer do jeito deles. Sem disciplina nada funciona. Até mesmo para jogar futebol, se não tiver disciplina, não funciona. Sem regra, então você pega a bola com a mão. Entenderam?
A disciplina é necessária e a Bíblia fala isso para nós, explica, apresenta esse padrão para o nosso viver. E a Bíblia equilibra essa palavra com Colossenses 3:21, que diz: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, o pai pode pegar o chinelo e bater, é torto e direito? Também não é assim que funciona. Aqui está falando, não vamos irritar os filhos. Não pode desanimar os filhos. Tem que corrigir, mas não irritar. Está vendo como a palavra de Deus ela é ampla e atinge várias áreas da nossa vida? Se você seguir o que a palavra de Deus fala com relação à educação de filhos, se você for um pai ou uma mãe, você vai ser bem-sucedido. O padrão da palavra, agora falando da relação conjugal. Colossenses 3, 18 e 19. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Porque esposa tem que ser submissa? Isso é o que Deus estabeleceu. Esse princípio é um princípio maravilhoso. Ninguém está falando aqui que a esposa precisa ser uma escrava, um capacho do marido. Não é isso que está no plano de Deus. Mas a esposa se submete ao encabeçamento do marido. E isso traz harmonia para dentro do lar, para dentro do casamento, para dentro da família. Isso é algo estabelecido por Deus sem problema algum. E aí, essa palavra também é equilibrada como? Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Certo? A palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é ótima, a palavra de Deus é maravilhosa. Se todos pegassem esse padrão das sãs palavras, e agora que temos essa situação hoje, 2020, junho de 2020, estamos nessa situação de pandemia, casais ficaram muito confinados, um olhando para a cara do outro, e agora alguns problemas começaram a surgir. O marido não trata bem, a esposa quer falar mais alto que o marido, e assim vai. Olha, tem muitos problemas acontecendo lá nas casas. Então, nós vemos o padrão da palavra de Deus é maravilhoso. Também, Pedro, ele compartilhou algo a respeito da vida comum do lar também. Vou ler esses versículos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nós estamos vendo versículos aqui que nos ajudam a ter um padrão, um nível de vida humana mais elevado. Vocês sabem que no Brasil, isso é uma estatística já um pouco defasada, no Brasil, 500 mulheres são agredidas por dia? Por hora. 500 mulheres por hora no Brasil sofrem agressão física. Que padrão que tem lá dentro? Qual é o nível que tem dentro da casa, dentro desse casamento? Então aqui, olha o nível que a palavra nos traz. Olha a bênção que é seguir a palavra de Deus. Atentar, nos constituirmos com essa palavra. Aleluia. Também na relação patrão-empregado. Efésios 6, de 5 a 9, é um trecho meio longo, mas eu vou ler para vocês. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Vocês sabem,
Muitos funcionários trabalham só à vista do patrão. Se o patrão vira as costas, acabou o empenho, acabou o esmero de fazer alguma coisa ali. Tanto é que hoje é tão necessário que as câmeras fiquem ligadas e os patrões ficam observando se os empregados estão trabalhando, estão fazendo as coisas certas. Isso, falando da nossa humanidade, é uma degradação, não é verdade? É uma coisa muito terrível. Se você não tiver o olhar do patrão, então você não trabalha. Então você não cumpre aquilo que foi combinado para você fazer durante o seu trabalho. Veja só, isso é muito baixo, não é verdade? Isso é uma atitude, uma questão muito insensata, não é verdade? E muitas vezes o empregado também xinga o patrão. Tal. Bom, nós não estamos aqui defendendo o patrão e o empregado. Nós estamos mostrando que a humanidade seria mais elevada com o padrão da palavra de Deus. Aqui, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então, servo da época, vamos aplicar ao empregado de hoje. É tudo? Não. E vós, senhores, vocês patrões também, de igual modo procedei para com eles. É uma troca de uma humanidade elevada, de um padrão elevado. Eu trato você bem, você me trata bem. E assim é que deve funcionar. De igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Precisa da câmera? Não, o Senhor está vendo tudo. Quem vê tudo é o Senhor. Quem está vendo o padrão de vida que eu estou levando é o Senhor. Então, a Bíblia é muito completa, abrange todas as áreas da nossa vida. E se você aplicar, é o que está escrito aqui, ó. Se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Esse aqui agora é complicado para alguns. Olha, Romanos 13, 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Deve imposto? Paga o imposto. Não sonega, paga. Deve tributo? Paga. Esse é o padrão da palavra. A quem você deve, você tem que pagar. É assim que funciona. E ainda mais aqui, ó, respeito a quem respeito. Você respeita as pessoas. Veja aquele exemplo que eu dei. A menina respeitou a mãe, respeitou os passageiros do avião. Deu respeito? Nada. Honra. Quando você vê uma pessoa idosa, você se levantar para ela sentar no seu lugar. Isso é honrar a pessoa. E não é só porque a pessoa idosa é um pouquinho mais fraquinha, mais frágil, então vamos ter dó dela. Não, é honrar. Isso é elevado, isso é uma questão mais elevada, melhorada, uma humanidade melhorada. Isso é de acordo com a palavra de Deus. Então o Senhor apresenta para nós todas essas maneiras de vivermos. É uma maneira muito boa para se viver. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que nos habilita? A palavra de Deus. Qual é o padrão? Palavra de Deus. Vamos avançar. Eu creio que está dando para assimilar esse ponto, não é? 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós estamos falando aqui, você conhecer a verdade, você conhecer a Bíblia, você se aplicar à leitura, você, como eu já falei, manejar bem a palavra da verdade, aplicar bem em diversas ocasiões, em diversas situações. Isso é algo que Paulo estava estimulando o seu jovem cooperador Timóteo a fazer. É um padrão para Timóteo. E hoje nós temos que investir em ler a Bíblia. Muitas coisas concorrem para tirar você da Bíblia, para tirar o seu tempo de leitura da Bíblia. Não concorre? A própria, mais uma vez eu vou falar daquela criança. A criança não conseguia desgrudar do celular. Mas será que é só as crianças? Quanto tempo o brasileiro perde nas redes sociais? Quantos grupos tem no seu celular que você tem que ficar lá repassando? E Instagram, e Twitter, e vai por aí. Então, você acaba sendo usurpado, seu tempo consumido pelas mídias, pelas redes sociais. Olha, é demais, é demais. Aí você chega num momento do dia e fala, não tive tempo de ler a Bíblia. Mas tem que reservar primeiro esse tempo. Se você se aplicar a ler a Bíblia, você pode ver suas redes, etc. e tal, mas todo exagero aí não vai funcionar. Tá certo? Então, aplica-te à leitura. Manejar bem, cristãos de algum tempo não sabem manejar a palavra. E quando eu falo manejar, às vezes você fala assim, por favor, vamos ler o livro de Oséias. Não sabe onde está Oséias. Quem é Oséias? Tem Oséias? Ah, vamos ler Filemão. Filemão, tem isso na Bíblia? Então, veja, só conhece alguns livros. E uma coisa que está acontecendo hoje é se satisfazer com a superficialidade. Eu já ouvi uma mensagem bíblica hoje, o meu contato com a palavra de Deus já está resolvido. Mandaram um videozinho para mim, já li, já vi, gostei, encheu meu coração, está resolvido, já conheço a Bíblia. Não é assim. Tem muito para conhecer. Quem sabe que se as coisas que estão faltando em você é porque você acha que já é suficiente. Alguém falou alguma coisa, estamos falando dessa aula, então essa aula já me fez entender tudo da Bíblia. Não, isso aqui é apenas uma ajuda, certo? Cada um de nós precisa manejar bem, aprender a folhear a Bíblia, a entender o contexto dos livros, as palavras usadas, por que determinadas palavras foram usadas em certas ocasiões, em outras não. Uma coisa que é muito comum é uma confusão, por exemplo, entre o reino de Deus, o reino dos céus e a salvação do cristão. Eu não vou falar disso aqui agora, mas tem confusão e impede que você entenda a Bíblia, que você maneje bem a palavra da verdade. Então, nós precisamos nos aplicar, estudar a Bíblia. Ah, mas você falou que não pode ficar examinando a Escritura. Calma, não é isso. Você tem que usar seu cérebro para ler, entender o que está escrito. Sim, tem que usar, mas não é usando isso como um conhecimento morto. Nós vamos ver, tá bom? Vamos avançar aqui. Todos nós, em especial os que profetizam e ministram à igreja, precisamos constituir-nos da palavra pelo estudo regular da Bíblia e dos livros espirituais a fim de transmitir as verdades aos santos. Aqui está falando especialmente daqueles que falam a palavra, daqueles que transmitem uma mensagem, ajudam irmãos, enfim.
profetas, ministros da palavra. Você acredita que tem ministros da palavra que não leram a Bíblia toda ainda? Pois é, isso é um perigo. Ouvi falar, vi alguma coisa, peguei um vídeo. Calma aí, tem que ler a Bíblia, tá certo? Então, todos os que ministram precisam constituir-se. Isso é importante. Estão vendo o peso dessa palavra constituir-se com a palavra? Vamos avançar então. Conhecimento versus vida. Esses versículos nós já lemos em outras ocasiões, mas sempre é bom, nunca vai ser demais. Porque vira e mexe nós somos tentados a deixar o Senhor de lado e entrar numa análise intelectual de raciocínio apenas da Bíblia. Isso não é o suficiente. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, do Senhor Jesus. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. É suficiente conhecer? Não. Temos que conhecer para ganhar vida. Certo? Quem falou isso? O próprio Senhor Jesus. 1 Coríntios 8:1. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, se você pegar a palavra para saber, para conhecer, para debater, para discutir, você vai ser soberbo, você vai ser orgulhoso. Eu sei, eu conheço, eu me empenhei. Tá, você deve se empenhar, mas não para se orgulhar. Você deve se empenhar para que a Bíblia traga amor para dentro de você, e o amor, sim, edifica. Certo? O amor não faz com que você seja destacado, seja alguém à parte, um soberbo, um orgulhoso, alguém que acha que está acima dos outros. Mas a Bíblia traz amor para dentro de você. O conhecimento que a Bíblia traz é um conhecimento de vida para você se edificar com outros. Edificar é algo coletivo, tá bom? É prezar, é valorizar, é ajudar no crescimento uns dos outros. Amém. Efésios 6:17-18. Essa aqui é uma maneira muito rica para você desfrutar da palavra, para que a palavra seja constituída dentro de você. Vamos ler esses versículos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. O que está falando aqui? Para você tomar a palavra, tomar a espada do Espírito. O que é essa espada do Espírito? É a palavra de Deus. Como que eu devo tomar? Como que eu devo me constituir dessa palavra? Está vendo? E aqui fala, com toda oração e súplica. Nós chamamos isso de orar, ler, orar a palavra. Nunca se esqueça, a palavra é alimento. Então você pode pegar essa própria palavra, tomai também. Você pode orar isso diante do Senhor. Senhor, eu quero tomar também o capacete da salvação. Senhor Jesus, eu quero ter esse capacete da salvação na minha cabeça, como parte da minha armadura, e também tomar a espada do Espírito. Senhor, me ensina a manejar a espada do Espírito. Você está orando, você está colocando essa palavra diante do Senhor. Então, quando você ora, você fala ao Senhor. E quando a palavra vem, é Deus que fala com você. Percebe? É uma troca. Você fala ao Senhor e o Senhor fala com você. E a palavra vai sendo constituída dentro de você. É muito rico esse exercício. Pega um versículo, ore e leia diante do Senhor pela manhã. Muito bom pela manhã, se você acordar de manhã, pegar um versículo e orar e ler aquele versículo diante do Senhor, uma comunhão doce com o Senhor. Você vai ver, você vai estar
se enchendo interiormente. Aleluia. Então, vamos deixar o capacete de lado agora. Tomar a espada do Espírito. Pegar para você, se apossar dessa espada do Espírito por meio da oração e súplica no Espírito. Lembra? Mediante o Espírito Santo. Fazer o bom depósito, mediante o Espírito Santo. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Peço para o Senhor fazer você lembrar das palavras do Senhor. O Espírito Santo está atuando e vai atuar em determinados momentos para você lembrar de alguma coisa que você leu. Aquilo se tornou vida para você. Você sabe, na Bíblia, no original em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra para palavra, no grego tem dois verbetes. Um é logos e outro é rema. Logos é a palavra que está ali, estática, escrita, é a palavra de Deus. É a palavra que você pode ler, é a palavra que você pode ouvir, é a palavra que Deus está trazendo para você. E essa palavra nós podemos comparar com um depósito, uma caixa d'água, vamos falar assim. Então você pega toda essa palavra que Deus está falando, coloca num bom depósito, coloca na caixa d'água. Mas a palavra rema é a palavra da hora, é a palavra do momento. Que a mesma palavra logos pode se transformar em rema para você. Ela pode te dar um sentimento, pode te dar uma luz, pode te dar uma revelação no momento. Você tem a palavra lá no depósito d'água, na caixa d'água. O rema o que é? Quando você abre a torneira e bebe daquela água. Isso é rema. Deu para entender? É a palavra que você precisa no momento. É a palavra que parece que Deus está falando, está falando diretamente com você naquele momento. E você pode aplicar em alguma situação do momento da sua vida. Amém? Então, é muito rico aqui. O Senhor vai fazer lembrar. Então, mas para lembrar precisa ter uma relação inicial, né? Você não vai lembrar de coisa que você nunca viu, tá certo? Precisa ver, precisa ler, aí Deus vai fazer você lembrar. Conhecimento versus vida. Da mesma forma que conhecer as propriedades do alimento físico não sacia a nossa fome, apenas saber sobre o que a Bíblia trata também não nos supre interiormente. Só saber, nós já vimos, ensoberbece, certo? Mas nós conhecemos as propriedades dos alimentos. Eu sei que tem fibra, tal coisa precisa comer porque tem fibra, mas não come, não usa. Então, o saber não adiantou nada. A Bíblia é proveitosa para todos os momentos da nossa vida. Creia, vale a pena. Vamos avançar aqui. A palavra como alimento. Várias vezes nós falamos isso e não vamos enjoar de falar que a Bíblia, a palavra de Deus, é alimento para nós. Mas vamos tentar avançar um pouquinho na nossa prática dessa relação com a Bíblia. Aí nós vamos ver o exemplo dos animais ruminantes. Você sabe que lá em Levítico é o terceiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, do Antigo Testamento. Capítulo 11, tem um trecho lá que fala de animais limpos e animais imundos. Naquela época, os israelitas não podiam comer os animais imundos. Eles tinham uma dieta que foi estabelecida por Deus, e eles só podiam comer esses animais limpos. Como que se definia quais eram os animais limpos e quais eram os imundos? Então, por alguns pontos que nós vamos ver. Um animal limpo, ele rumina.
Um animal limpo rumina. Um animal limpo, ele tem o casco fendido, certo? Ele tem o casco fendido. Então, esses dois pontos aqui são os pontos mais importantes do animal limpo. E o que quer dizer isso? Como muitas vezes o Senhor usa dos animais para fazer uma analogia para nós, nesse ponto também nós pegamos essa instrução do Senhor no Antigo Testamento para ver o que o Senhor está falando para nós. Não que nós sejamos animais, mas para ser um animal limpo precisa ruminar e precisa ter casco fendido. Nós vamos ver o que significa isso. Tá certo? Bom, eu vou falar alguma coisa já. Ruminar é você ler a Bíblia, aí aquela palavra fica no seu interior, você volta a ela, não que você abrir a Bíblia, pode abrir também, mas você se lembra dela, você medita na palavra, várias vezes ao dia. Isso é ruminar a palavra. O homem de Deus tem prazer na lei de Deus e nela medita dia e noite. Então esse homem é um animal limpo, entre aspas, porque ele rumina a palavra. E o casco fendido, o que significa? Bom, fendido é porque teve uma divisão. Muitas vezes o Senhor fala que nós precisamos distinguir o que é santo e o que é profano. Fazer um discernimento. O que é do espírito e o que é da alma. Ter discernimento. Então o animal limpo, ele tem discernimento. Aplicando, tá certo? O homem que lê a palavra, que rumina, ele tem discernimento das coisas de Deus. Das coisas espirituais. Ok? Devemos aplicar isso. Quantidade e qualidade. Às vezes nós fazemos uma leitura desastrada da Bíblia e perdemos na qualidade. Então, não é fazer uma leitura mais do que eu consigo absorver também. Claro, vamos fazer nesse depósito, mas também ter qualidade. A qualidade é isso que eu estou falando. Medita, pensa. Tem algum termo difícil lá? Vai no dicionário. Pesquisa. Pergunta para irmãos. Tenha comunhão com os irmãos. Ok? E conhecer a vontade do Senhor. A Bíblia revela para nós aquilo que está no coração de Deus. Às vezes não é tão fácil, às vezes não está na superfície. Mas nós podemos penetrar para conhecer a vontade do Senhor. Então, o alimento entra em nós, metaboliza e nós acabamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Tá certo? Tem certas coisas que você quer fazer, mas fala assim, parece que não estou tendo prazer, não estou tendo alegria em fazer isso, parece que eu estou ofendendo alguém. É, porque a Bíblia entrou em você, você passou a conhecer a vontade do Senhor, e aí você não quer fazer mais determinadas coisas. Não é por força, não é por violência, é pelo poder do Espírito transformador em nós. Amém? Então vamos ler alguns versículos. João 6, 35 e também João 7, 37. Então, também para ajudar você. Quando colocamos assim, 6, 35, capítulo, versículo. Ponto e vírgula significa que estamos no mesmo livro e agora entramos em outro capítulo e é outro versículo. Certo? É uma convenção de como fazer a referência dos versículos. Eu sou o pão da vida e o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Comer e beber. O que o homem precisa? Comer, beber. E o ar também, né? Nós já vimos que o Senhor é o sopro, o Senhor soprou o Espírito Santo. Então o sopro está aí, o Espírito
No grego mesmo é pneuma, tá certo? Então o ar está disponível para nós, o ar espiritual. Também a comida e a bebida espiritual. Uma coisa que é interessante nós entendermos e assimilarmos, Filipenses 3:1 fala o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo estava falando isso para os filipenses. Eu vou falar as mesmas coisas. Eu vou repetir. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu fale, que eu escreva as mesmas coisas. Então, isso também faz parte do ruminar. Você nunca deve falar assim, eu já ouvi essa palavra, já ouvi essa mensagem, já entendi, já sei. Isso não é ruminar, tá certo? Mas quando você já ouviu uma palavra, você vê de novo, puxa, parece que eu não tinha entendido, não tinha assimilado isso aqui. Então, muitos servos do Senhor, muitos irmãos, às vezes repetem as mesmas coisas. Por quê? Porque é algo do Espírito. Falar as mesmas coisas. E aí você apreende. Aquele que está ouvindo vai apreender, como fala aqui, é segurança. Se você não recebeu tudo, absorveu só uma parte, agora você vai absorver outra parte. E no futuro vai receber mais uma outra parte, mais um pouco, e mais um pouco. É assim que funcionam as coisas espirituais. Não devemos ter esse coração, já sei, tá certo? Isso não funciona espiritualmente. Então, mesmo aqui, algumas palavras nós já falamos, mas estamos falando de novo. E aí quando eu falo de novo, quando a gente vê de novo, a gente vê de um ângulo diferente, a gente vê, puxa, é verdade, não tinha entendido, não tinha compreendido, não tinha assimilado. Então, é necessário, é segurança para nós. Tá certo? Vamos avançar. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que a palavra de Deus faz? Ela divide, ela discerne. Lembra que nós falamos do animal limpo? Tem o casco fendido. Mas tem que ter o casco fendido e ruminar. O porco tem o casco fendido, mas não rumina. Tá certo? Então, ele não era um animal limpo. Por isso que, até hoje, os judeus não comem porco. Tá? Mas nós comemos. Então, dividir, discernir até os pensamentos, o que é da alma, o que é do espírito, a palavra de Deus vai trabalhando isso em nós. É muito proveitoso, é muito valioso você investir na leitura da Bíblia. E a Bíblia, olha, eu vou falar um termo para você. A Bíblia vai lendo você. A Bíblia vai discernindo você. Pouco a pouco. É ela que vai ler você. O que está escrito em você? Está escrito a alma ou está escrito espírito? Tá certo? Qual é o propósito do seu coração? Qual é o real propósito do coração? Tá? Então a Bíblia é maravilhosa. É absolutamente normal ter pensamentos e, com base neles, traçar propósitos para a nossa vida. Mas quais deles estão dentro da vontade do Senhor? Seus pensamentos, é o que eu falei, você vai sendo lido pela Bíblia. E aí você vai ver, opa, isso aqui eu queria tanto, isso aqui estava dentro do meu propósito, mas não está muito dentro da vontade do Senhor. Então, isso nós vamos ganhando, aprendendo a conhecer mais e mais a vontade do Senhor e ter o carimbo do Senhor, a chancela do Senhor nos nossos projetos. Tá bom? Vamos para nosso quadro, nossa lousa. Certo? Vamos lá, as nossas perguntas. Algumas perguntas vou deixar para vocês e vocês respondam durante a semana para
assimilar a palavra. Primeira, porque a palavra de Deus é um fundamento da fé cristã. A palavra de Deus é um fundamento? Claro. Sem a palavra de Deus, nossa fé cristã fica aonde? Boiando, flutuando no ar? Não. A nossa fé cristã tem um fundamento sólido, que é a palavra de Deus. Eu estou respondendo, né? Que significa ter a palavra como nosso bom depósito? Outra pergunta. Por que apenas saber sobre a Bíblia não é suficiente para uma mudança de vida? E finalizando, qual é o benefício de ler e orar a palavra de Deus? Muito bem. Então chegamos agora no final da nossa aula. Esperamos que você tenha ganho algo e você pode voltar, assistir de novo, falar várias vezes, repetir várias vezes. Não é desperdício, mas é segurança também. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e que o Senhor nos dê oportunidades futuras para estarmos juntos novamente. Até lá!